Oiê! O trabalho que você está prestes a assistir vai falar sobre as necessidades educacionais especiais. Esse material foi produzido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a disciplina de didática com a professora Sâmia. E as belíssimas vozes que narram este vídeo pertencem a mim, Giovana, a Enzo Rosso, Jadson Oliveira e Lohane Sena. No primeiro momento do vídeo, você vai acompanhar a trajetória histórica das pessoas com deficiência e seu acesso à educação no Brasil e no mundo. Depois, a gente vai abordar o atual cenário da educação especial no Brasil, articulando o que se tem na teoria e o que acontece na prática. Na era pré-cristã, havia uma ausência total de qualquer tipo de atendimento à comunidade com necessidades especiais. As pessoas portadoras de deficiência lidavam constantemente com situações de abandono, perseguição e ameaça em suas vidas devido às condições atípicas, e a sociedade legitimava essas ações como sendo normais. Já na era cristã, o atendimento era feito segundo as concepções de castigo ou caridade próprias de localidade em que o deficiente estava inserido. No século XVIII e meados do século XIX, tem-se o início de um período de institucionalização, no qual os deficientes eram segregados e protegidos em instituições residenciais. No final do século XIX e meados do século XX, tem-se o desenvolvimento de escolas especiais que visava para a pessoa com deficiência uma educação à parte. Durante o século XX, mais precisamente na década de 70, ocorre a integração das pessoas com deficiência em um ambiente escolar que não precisasse segregá-los. No entanto, embora a integração tardia das pessoas portadoras de deficiência no sistema de ensino formal, estudiosos já pensavam em educação desses indivíduos pelo menos desde o início do século XIX. A título de exemplo, estão os estudos do ensino para deficientes mentais, de Jean Marc, Edward Seguin e Maria Montessori. Esta última responsável por contribuir com grandes avanços para a educação especial. No Brasil, o atendimento educacional para as pessoas com deficiência aconteceu de forma distinta ao que ocorreu na Europa e América do Norte. A história da educação especial no Brasil tem como marcos fundamentais a criação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, em 1854, e do Instituto dos Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do governo imperial. Desde o século XVIII até o início do século XX, acontece um período de segregação no país. As pessoas eram internadas em instituições especializadas e ficavam lá a vida toda. Esses lugares só tinham o objetivo de assistenciar a pessoa e não de reinseri-la na sociedade. Em 1948 é feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi o primeiro documento que trouxe explicitamente a afirmação de direitos para grupos socialmente vulnerabilizados, como as pessoas com deficiência. A partir de 1950, foi estabelecido o modelo médico de deficiência, que enxerga o impedimento como a principal característica da pessoa com deficiência e tenta curá-la. A partir de 1980, com a luta pelos direitos das pessoas com deficiência ganhando força no mundo todo, se iniciou um processo de inclusão também no Brasil. Entende-se que elas têm o direito de conviver em sociedade e a sociedade, por sua vez, tem a obrigação de remover as barreiras e começar a incluí-las. Em 1988, finalmente, foi promulgada a nova Constituição Federal, e nela foram assegurados os direitos à não discriminação, à igualdade e à educação, em igualdade de condições para acesso e permanência nas escolas. Ela também estabelece o direito dos estudantes com deficiência de receberem atendimento educacional e especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, em relação ao termo necessidades educacionais especiais, ele é aplicado a todas aquelas crianças, jovens ou adultos cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades na aprendizagem. Sob a ótica da atualidade, compreende-se que o modelo de ensino escolar baseado na homogeneização dos discentes já não é tão utilizado, visto que é uma concepção mais capacitista.
Nesse sentido, é interessante destacar que a maioria dessas instituições, na atualidade, tem por objetivo, mesmo que em menor escala e na prática, sendo possível analisar que essas instituições não dão voz a esses estudantes com necessidades especiais, elas ainda assim visam abraçar as alteridades de cada estudante, não o segregando, mas compreendendo as diversidades existentes no espaço, assim auxiliando no desenvolvimento da cidadania. Nesse sentido, no que tange às leis acerca das necessidades educacionais especiais e o cenário acerca da temática, é possível observar em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de LBI, o país estabeleceu legalmente as condições para a implementação do sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. No que diz respeito ao cenário acerca da temática, em 2019, o censo escolar realizado pelo INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostrou recorde no número de matrículas de estudantes com deficiência nas escolas comuns, tendo passado, por exemplo, de 46,8% em 2007 para 87% em 2019. Nessa vertente, o conceito de necessidades educacionais especiais foi adotado e revisto depois da Declaração de Salamanca, um documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial de 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha, o qual possuiu o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. Dessa forma, a Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social, juntamente com a Convenção de Direitos da Criança, de 1988, e a Declaração sobre Educação para Todos, de 1990. Sendo assim, o conceito de necessidades educacionais especiais passou a abranger tanto as crianças em desvantagens, como as chamadas sobredotadas, bem como crianças em situação de rua ou em situações de risco, além das que trabalham, ou seja, de populações remotas ou nômades pertencentes a minorias étnicas ou culturais, e também crianças desfavorecidas, marginais ou que apresentam problemas de conduta e ou ordem emocional. Seguindo a legislação brasileira, segundo a Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, o atendimento para esse público deve ser realizado de modo personalizado, seguindo os princípios presentes na Declaração de Salamanca. Portanto, é essencial que o tema das necessidades educacionais especiais seja cada vez mais difundido.